É muita diferença, né? Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador William que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedores, tu só o suportarás. Que assim seja. Amém. Uma boa noite aos funcionários da casa, vereadores, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontarek, que realize a leitura do expediente. Boa noite, secretária Tati. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa e todos que nos assistem aqui presencialmente e quem nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 28/3/2023. Ofício número 02 de 2023 da Secretaria do Município de Meio Ambiente em resposta ao requerimento número 40 de 2023 da autoria dos vereadores Tati Carvalho, Adilson Steidel e Silmara Gontarek. Ofício número 07 de 2023 da Secretaria Municipal da Educação em resposta ao requerimento número 70 de 2023, de autoria dos edil André Flenick, Maurício Zimmermann, Osmar Oliskovski, Tati Carvalho, William Godoy e Vilmar Sudoski. Ofício número 14 de 2023, da Secretaria Municipal de Habilitação, encaminhando o convite para a participação da entrega das matrículas para as famílias do loteamento Campo d'Água Verde. Ofício número 16 de 2023, do Departamento de Leis e Decreto, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário número 20 de 2023. Ofício número 16 de 2023, do Instituto Canoinense de Previdência, em resposta ao requerimento número 54 de 2023, de autoria dos edil Tati Carvalho, Maurício Zimmermann e Osmar Oliskovski. Ofício número 17 de 2023, do Instituto Canoinense de Previdência, em resposta ao requerimento número 410 de 2022, de autoria dos vereadores André Flenick, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 21 de 2023, do Departamento de Vigilância Sanitária, em resposta ao requerimento número 114 de 2023, da autoria do vereador Osmar Oliskovski. Ofício número 45 de 2023, da Secretaria da Saúde, em resposta ao requerimento número 76 de 2023, da autoria do edil André Flenick. Ofício número 46 de 2023, da Secretaria da Saúde, em resposta ao requerimento número 81 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 47 de 2023, da Secretaria da Saúde, em resposta ao requerimento número 75 de 2023, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 84 de 2023, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 45 de 2023, de autoria dos edil Adilson Steidel, Osmar Oliskovski, Silmara Gontarek, Tati Carvalho, William Godoy e Zenilda Lemos. Ofício número 94 de 2023, do Departamento de Leis e Decreto, em resposta ao requerimento número 90 de 2023, de autoria dos edil André Flenick, William Godoy, Vilmar Sudoski e Zenilda Lemos.
Ofício número 95 de 2023 do Departamento de Leis e Decretos, em resposta ao requerimento número 169 de 2023, da autoria dos vereadores Maurício Zimmermann e Vilmar Sudowski. Ofício número 97 de 2023 do Gabinete da Prefeita solicitando a realização de reunião extraordinária para a votação do projeto de lei número 23 de 2023. Ofício número 49.671 de 2023 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Unidade Local de Mafra, em resposta ao requerimento número 105 de 2023, da autoria da vereadora Zenilda Lemos. Ofício número 225 de 2023, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 62 de 2023, da autoria do edil Adilson Steidel. Ofício número 228 de 2023, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 102 de 2023, de autoria dos vereadores Adilson Steidel, Maurício Zimmer, Osmar Oliskovski, Tati Carvalho e William Godoy. Ofício número 53.705 de 2023, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Unidade Local de Mafra, em resposta ao requerimento número 31 de 2023, de autoria dos edil Adilson Steidel e André Flenick. Ofício número 53.772 de 2023, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Unidade Local de Mafra, em resposta ao requerimento número 164 de 2023, de autoria dos edil Adilson Steide e André Flenick. Ofício da Secretaria Municipal da Educação, em resposta à indicação número 93 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício da Secretaria Municipal da Educação, em resposta ao requerimento número 82 de 2023, de autoria dos edil André Flenick, Maurício Zimmermann, Osmar Oliskovski, William Godoy e Vilmar Sudowski. Ofício da Secretaria Municipal da Educação, em resposta ao requerimento número 64 de 2023, de autoria dos vereadores Osmar Oliskovski e Tati Carvalho. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhando orientações sobre o marco temporal a respeito das leis de licitações e contratos. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 02 de 2023, que altera o capítulo do artigo de lei número 6.621, de 27 de 8 de 2021, e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 21 de 2023, que instituiu a logomarca e o slogan do município de Canoinhas e de outras providências. Indicações. Indicação número 166 de 2022, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Everton Hanton, diretor do DETRACAN, estudos para a implantação de um redutor de velocidade na Avenida dos Expedicionários, das proximidades do IFES e do edifício Flor de Lis.
Indicação número 167 de 2023, da autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Everton Hunton, diretor do DETRACAN, estudos para implantar relatórias e canteiros de sinalização no cruzamento da rua São José com a Paula Rittmann e João da Cruz Klein. Indicação número 168 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada a manutenção do parquinho infantil da praça em frente da rodoviária. Indicação número 169 de 2023, da autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, a reforma da cobertura da quadra de esporte da Escola Benedito Terésio de Carvalho, em Felipe Schmidt. Indicação número 170, da autoria da vereadora Zenilda Lemos e do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras interino, o patrulhamento e colocação de material na rua Haldych, no Alto das Palmeiras. Indicação número 171, da autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras interino, o patrulhamento e colocação de material na estrada de encruzilhada que liga o campo de futebol passando pela granja do Piveta até a saída para o Salto da Água Verde. Indicação número 172 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Rafaela Maier Zaniolo Seleme, secretária municipal do Meio Ambiente, em conjunto com a GR, empresa responsável pela coleta seletiva, melhorias nas lixeiras da localidade da Encruzilhada. Indicação número 173 de 2023, da autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada uma vistoria no portal da cidade, na rua Avenida Rubens Ribeiro da Silva, pois tem telha solta com possibilidade de cair em alguém. Indicação número 174 de 2023, da autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Everton Hunton, diretor do DETRACAN, tendo em vista o alto índice de acidente na rua Otton Friedrich com a rua Alfredo Maia, e que já colocadas placas alertando os motoristas da curva na rua. Solicita-se ao DETRACAN estudos para que seja tomada providência para que não ocorra fatalidade nesse trecho da via. Indicação número 175 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras interino, melhorias na estrada geral do Salto da Água Verde até a propriedade da família Trapp e Oliskovski.
Indicação número 176 de 2023, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras interino, o patrulhamento e colocação de material na estrada do Colégio Agrícola Vidal Ramos até a localidade de Taunay. Indicação número 177, da autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras interino, o patrulhamento da estrada secundária que liga a antiga estrada do Cascalheiro até a propriedade da senhora Lúcia Chimboski. É isso, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que se informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadoras, vereadores aqui presentes, público que está presencialmente, internautas que nos acompanham. Então, como sempre, tradição minha, um breve resumo e justificativa de cada uma das indicações. Sobre a indicação do redutor de velocidade na Avenida Expedicionários, andei verificando os históricos da casa, parece que o vereador Vilmar Sudowski também já fez algumas indicações a respeito. E hoje o amigo Beto Caetano, depois que eu publiquei sobre essa indicação nas redes sociais, me informou que já existe um projeto no redutor digitalizado. É uma região que acontecem constantes acidentes, tem um fluxo elevado de carros e caminhões e é importante olhar especial. Também coloco ali uma sugestão de rotatória no cruzamento próximo ao nosso hospital da João da Cruz Kreilin, Paulo Hitzmann, e tem também a Rua São José. Tem muito fluxo de veículos, já tem históricos de acidente de moto, de carro passando reto, entrando em residências. Também é um local de uma atenção especial. Até alguns me questionaram, pô, mas aqui em Canoinhas não temos tanto cultura de usar a rotatória. Infelizmente é uma coisa que a gente verifica, mas é uma alternativa de trânsito importante e nós temos que nos adequar as coisas disponíveis. A outra indicação também presente é a questão de uma reforma nos parquinhos da cidade. Aqui eu coloquei especificamente o parquinho que fica em frente à rodoviária ao lado do mercado público. Porém, após eu colocar nas minhas redes sociais, a população também me enviou fotos do parquinho na Praça dos Ônibus. Realmente, como tem um fluxo muito grande de crianças, é importante dar uma olhada porque a segurança, ainda mais das crianças, deve ser priorizada. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador? Vereador Adilson Staidel. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, os que nos acompanham aqui presencialmente e que acompanham através das redes sociais. Falar aqui que eu assinei junto com a vereadora Zenilda, no Alto das Palmeiras, as ruas Guilherme Harrick, realmente está meio complicada a situação ali. Também tem junto a rua Roberto Enes, a Ernesto Coy e João Batista Pantarolo. Aí da outra indicação, na Encruzilhada, próximo à Granja do Piveta, ali tem a Granja do Piveta, tem a Leitaria do Bradowski, né, e mais a de Aves do Valdemar também. Então as estradas ali tá muito péssimas, ali é a saída de caminhões, né? Ali que liga do campo até sentido Salto da Água Verde, né? Então precisa urgente patrulhamento e melhorias. E também falando aqui das lixeiras na Encruzilhada, né? A Serrana saiu de lá e junto sumiu as lixeiras que tinha lá, né? Então, e até agora, não sei como é que funciona esse contrato com a GR aí, mas até agora não tem nada. O que tem lá bastante é lixo no chão, bastante, direto. O pessoal está sofrendo bastante. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que se faz aqui presente no dia de hoje, Anderson, Darcy, nosso amigo Geraldo, nossos amigos que sempre estão aqui presentes, Gabriel Calistro. Cumprimento a todos e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Bom, eu fiz 2 indicações hoje
Como eu sempre falo, sempre busco contactar direto a Secretaria de Obras para a gente não precisar encher eles de indicações, de requerimentos, que muitas vezes faz com que desvie o foco do serviço para eles responderem nossas indicações. Mas quando algo não é respondido ou demora para ser realizado, a gente acaba fazendo, né, vereador Adilson? Para que a gente possa até dar uma resposta para aqueles que nos cobram. E essas duas indicações em si são de suma importância. A primeira, tendo em vista que nós temos ali na Otto Friedrich com Alfredo Maier um índice de acidentes muito grande. Inclusive, a gente estava conversando com o André alguns dias atrás em relação a isso, onde ali naquele desvio ali, ele faz uma minhoquinha ali, o S do Senna, mas que infelizmente as pessoas realmente aceleram ali e passam reto. E eu estava conversando com a moradora esses dias, que já teve ali a insatisfação de acordar 3 noites e ver carros nas suas valetas ali, na sua valeta, e ela relatou que ela gostaria muito de construir uma casa naquela esquina, mas ela não tem coragem pela falta de segurança que ali tem. Na gestão anterior foi colocada uma placa ali, quando foi asfaltado, se não me engano ainda no Beto Faria, e essa placa já foi perdida umas 3, 4 vezes em acidentes. Então, a moradora ali deu uma ideia de fazer ali uns blocos de concreto, como se fosse os tubos ali cheios de concreto, mas eu não sei se essa é a opção correta. Por isso que eu estou solicitando do Detracam um estudo para ver ali qual que é a melhor opção para que a gente não prejudique a moradora que tem o terreno ali que gostaria de construir e não pode, e para que a gente possa também assegurar a segurança dos transeuntes ali, das pessoas que transitam ali. Eu imagino que às vezes colocar ali um bloco de concreto pode gerar risco de morte ali para um possível acidente. Então, alguma ação tem que ser tomada, mas isso tem que ser dito por profissionais. Então, a gente aguarda aí o retorno do Detracam nesse sentido. Ainda solicito também melhorias na continuidade da estrada geral do Salto da Água Verde. Para quem conhece ali o Salto da Água Verde, chegando até a igreja, ali é a estrada geral e ela continua, pelo menos mais uns 6, 7, 8 quilômetros para frente, vereador. E, infelizmente, a gente tem ali alguns quilômetros para frente que muitas árvores, inclusive terreno da prefeitura ali, mais para frente, algumas plantações de eucalipto, que era utilizado de estudo da IPAGRE, não sei ainda se é utilizado, mas ali sempre está molhado e sempre tem barro. O nosso amigo Darcy, que já foi de secretário de obras, muito bem sabe. E ali para frente tem, principalmente, tem várias famílias, mas a família Trapp e Oliskovski, eles estão passando por bastante dificuldade nesse momento de safra. Eles precisam escoar a safra, porém a estrada não está dando a condição necessária. Então a gente pede para que o pessoal da Secretaria de Obras dê uma atençãozinha ali. São alguns quilômetros que leva para algumas famílias, mas que são de suma importância para escoar a safra do nosso município. E agora a gente está aí bombando com a soja e a gente precisa fazer com que isso seja escoado da melhor forma possível. Então, peço atenção a essas duas indicações. Seria isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador. Cumprimento, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, internautas, boa noite. Curto e rápido. No portal tem algumas telhas que estão de penduradinha lá, certo? Aquele portal nosso é bastante íbitro ao telhado e já não é um portal tão novo e a manutenção dele também não deve ter sido feita periodicamente. E tem umas telhas de penduradas. Eu acredito que elas estejam pregadas ou parafusadas em algum lugar, mas estão num estado assim que as pessoas estão caminhando por baixo e estão olhando meio com medo se não vai cair, e algumas já caíram de verdade. Então, uma revisão lá para resolver esse assunto, por isso é a minha indicação. Eu até tinha já ligado para uma pessoa da secretaria falando sobre esse assunto, mas não foi solucionado, então estou encaminhando oficialmente agora para ver se alguém dá uma passadinha lá e conserta aquele telhado, ajusta aquilo lá. Obrigado. O vereador Vilmar permite assinar junto também? Também passei lá esses dias, vi a mesma situação. Com certeza. Mais algum vereador inscrito? Vereador Maurício Zimmermann. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa. Boa noite ao amigo de partida, o Chico Mineiro. Boa noite especial a todos que aqui estão presentes, ao amigo Geraldo.
Boa noite especial a você, canoense, que nos prestigia pelas redes sociais. Presidente, apenas um breve comentário a respeito de 2 indicações que normalmente se referem sim à Secretaria Municipal de Obras. Aqui a indicação número 176 trata de uma estrada municipal que liga ali o Colégio Agrícola Vidal Ramos até a localidade de Taunay. Essa estrada é muito utilizada ali pelas pessoas da comunidade e ela vem há um longo tempo até, vereador Gilmar Martins. O pessoal ali comenta o seu nome, a seu respeito, o senhor é muito bem quisto naquela localidade, que realmente a última manutenção ocorreu no período em que o senhor estava de secretário de obras. Então, você faz lembrar só o período que o senhor já saiu, que realmente aquela estrada não teve uma manutenção adequada. E não adianta simplesmente nós passar uma patrola se não colocar material. E hoje tem um pessoal ali que está fazendo um grande investimento na região. 2 pessoas ali adquiriram mais de 600 animais agora para engorda, estão puxando animais, o pessoal colhendo os grãos, colhendo soja, colhendo milho. Então, se faz necessária a manutenção dessa estrada. E a indicação número 177 também se remete à Secretaria Municipal de Obras, onde a Secretaria está executando uma manutenção na localidade de Bonetes, ali na estrada Antigo Cascaleiro, e foi solicitado que se pudesse fazer a manutenção numa estrada secundária. Até ela está discriminada aqui na indicação, que é a estrada do Antigo Cascaleiro, que liga a propriedade da senhora Lúcia Chimboski, do seu Pedro. E essa via secundária, o pessoal que mora no Rio da Areia de Baixo se desloca até a localidade de Bonetes e vice-versa. Como o pessoal está ali, o que eles querem é simplesmente uma manutenção com patrola. Que essa indicação vá meio logo, que o pessoal possam, durante esse período que estão ali na região mesmo, executar essa tarefa. Seria isso. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, pela ordem aqui, quero cumprimentar Vossa Excelência, em seu nome, cumprimento as demais vereadoras e os vereadores que nos acompanham hoje nesta casa. Como o vereador Maurício tem falado sobre essa estrada que dá acesso ao Colégio Vidal Ramos e também a comunidade de Taunay, é uma estrada até tem poucos moradores, mas o movimento de passagem por essa estrada é bastante. E lembrando que aonde é escoado muita produção ali da soja e do milho, e principalmente nesse período. Tá. Quando fala também da estrada, vereador Maurício, me permite, estrada de Bonetes, eu gostaria, se fosse possível, poder incrementar nessa estrada, nessa indicação, solicitando para que a Secretaria de Obras pudesse fazer a manutenção também de uma outra via secundária que dá acesso às famílias rural ali na localidade de Bonetes. Ela vai atender, é uma estrada que atende em torno de 12 a 13 famílias que tem ali. Família Dural, família Grefim, família Martins, enfim. Está péssimo mesmo, sem condições. A água causou uma erosão, uma valeta ali, cortando o leito da rua, então está bem crítico mesmo. Então, nesse momento, é uma via secundária ali dessa estrada aí, que se faça a manutenção também desta via aí, dando condições dignas para essas famílias. Se for possível, colocar junto. Pela ordem, presidente. Na verdade, eu conversei com o pessoal da secretaria e passei essa situação, vereador. Mas, se possível, presidente, acrescentar, então, solicitar a assessoria que acrescente essa indicação, essa estrada, redigir essa indicação, que aproveite e faça o patrulhamento e manutenção dessa outra via secundária, ligando a estrada geral do Cascaleiro até a família Dural, até o seu Maurício Dural. Realmente é uma estrada curta, mas que fique documentado isso, né, vereador? E a indicação sai em nome de Maurício Zimmermann e Gilmar Martins. Se possível. Com certeza, vereador. Obrigado. Mais algum vereador inscrito?
Não há mais vereadores inscritos, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Osmar Oliskovski. Senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal que nos assiste aqui presencialmente, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, os nossos funcionários da casa, a todos quero desejar uma ótima noite e obrigado pela atenção que nos dispensam nesse momento. O que eu venho falar hoje aqui é sobre a Lei 11.738 de 2008, que determinou o piso nacional do magistério. Primeiramente, eu quero, assim, fazer uma cobrança, porque essa casa, e eu principalmente, fui cobrado no ano passado, sobre uma lei que estava sendo pagado regularmente 30% a mais para os professores ACTs, e que a lei que nós aprovamos por todos dessa casa, que se diga bem, por toda essa coisa, garantia aos ACTs o piso nacional do magistério, que foi criado a lei em 16 de julho de 2008 e foi implantado em Canoinhas em 2011, e de lá até o final do ano 2022, todos os prefeitos que passaram pagaram o piso nacional para os professores, inclusive para os ACT. E agora, nesse momento, não está sendo pago. Houve um requerimento aqui pedindo informações. Até agora não foi respondido, mas está dentro do prazo ainda, porque o Tribunal de Contas já autorizou pagar, mesmo que passe do teto, pode ser pagar para cumprir-se a lei do piso. A Prefeitura de Canoinhas, a gente sabe que a prefeita, tanto a prefeita quanto o vice-prefeito, têm informações, pela quantidade de requerimentos que fizeram o ano passado, eles devem ter tido todas as informações e tempo para planejar, fazer um planejamento esse ano e cumprir pelo menos a lei. A lei diz que tem que pagar o piso. Só do FPM, esse ano a prefeitura já recebeu, de fundo de participação dos municípios, 11.132.594 reais. Do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é para pagar os professores, esse ano a prefeitura já recebeu 5.570.781. Fora outros impostos, onde arrecadou relativos a salário de educação, ITR, CID, FEP, CFM e ICMS, deu mais de 10 milhões. Mais os impostos municipais, como o INSS, IPTU e outros tributos, de 52 milhões. E teve até o momento uma despesa líquida de 33.631, vereador Vilmar. Então não se justifica o não pagamento do piso nacional, que é lei. Já teve várias resoluções e várias decisões em todas as instâncias, e agora até o Tribunal de Contas do Estado autorizou se precisar ultrapassar índices, ultrapasse, mas pague o piso nacional. Mas o que me traz hoje mais aqui é que também hoje a vereadora Zenilda chegou a lei hoje da assistência social sobre o Conselho Tutelar. E isso que aconteceu lá em 2011 foi um projeto assim que chegou a toque de caixa, vereador Maurício, e os vereadores aqui aprovaram a lei do piso nacional só para pagar o piso, mas não implementaram a lei na sua totalidade.
O que a lei do piso coloca? O valor do piso, do salário, o valor que ele recebe, mas também a quantidade de tempo que o professor deve ficar na sala de aula e a quantidade de tempo que ele deve ficar fora da sala de aula, preparando aulas e corrigindo trabalhos. Então, os professores da educação infantil, aqueles que pegam a criança dos 4 meses e levam até a pré-escola, e os professores dos anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, eles só têm 5 aulas para preparar trabalhos e corrigir trabalhos, e isso que eles trabalham, a parte mais importante da educação, que é o inicial. Ali tem que ter um cuidado muito grande. Você imagina a responsabilidade de uma professora pegar uma criança de 4 meses, que é a partir dos 4 meses que eles vão. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, aí com 6 anos eles entram no 1º ano, que são crianças, criancinhas ainda com 6 anos, e as professoras ali os acolhem e têm essa responsabilidade de levar eles até o 5º ano. E diga-se de passagem, a educação aqui em Santa Catarina e aqui em Canoinhas vai muito bem em todos os índices, comparados com os índices da América Latina e do mundo. A educação, até os anos iniciais, ela é considerada muito boa, e aqui em Canoinhas nós temos excelentes profissionais. Mas a lei coloca que eles têm que ficar 2/3 do tempo dentro da sala de aula e 1/3 fora. Em vez do professor ficar 5 aulas fora da sala de aula, que são as 3 aulas de educação física e as 2 aulas de arte, ele teria o direito de ficar 17 aulas fora da sala de aula. E isso não foi colocado na lei quando foi aprovada aqui em 2011. E é um direito desses professores da educação infantil e dos anos iniciais ter esse 1/3 fora da sala de aula, praticamente 17 aulas, de 40 horas relógios semanais, fica 27 horas e meia com o aluno e 12 horas e meia fora da sala de aula preparando. E é esse o direito que eles têm. Eu fui secretário de Educação e fiz estudos. Aí foi os 2 primeiros anos, é complicado. A gente tentou montar, passei para a Secretaria da Administração o projeto praticamente pronto, vereador Zenilda, enrolaram na época, não fizeram, brigamos bastante. Com o secretário de Educação, minha maior briga não era com ninguém, era com os próprios secretários do Executivo Municipal. Minhas maiores brigas eram ali, e briguei muito com a Secretaria de Administração para que levassem à frente aquilo que a educação precisa. Falando já hoje com a vereadora Zenilda, a gente diz que a gente está há 30 e poucos anos em educação e sabe ainda muito pouco. E ela concordou comigo que ela está há tanto tempo em assistência social e também não sabe tanto. Quanto mais a gente pensa que sabe, a gente sabe menos. Mas tem alguns... O que é lei? Lei é interpretar a lei e fazer com que ela aconteça. Os professores de anos finais têm esse tempo. Os professores do 6º ao 9º ano têm esse tempo, precisa adequar algumas coisas. E a gente soube que a secretária Sônia, a quem cumprimento e meus respeitos a ela, está disposta a tocar em frente esse projeto. Essa é a implementação disso. O que eu peço para a secretária Sônia, que ao criar comissões para estudo dessa implementação, vereador André, é que coloque aqueles professores que estão sendo atingidos, que nessas comissões entre professores da educação infantil, que nessas comissões participem professores dos anos iniciais, e que aí, o quanto antes possível, venha para essa casa
para nós aprovarmos, e a minha fala hoje também serve para todos os demais vereadores, que o pouco que eu conheço de educação, essa parte a gente estudou bastante, vocês sabem, para não chegar uma coisa pronta aqui, com um discurso pronto, e aí eu irei falar sobre o que eu conheço e vão dizer que eu sou oposição a alguma coisa. Não, eu estou explicando o que é a lei, como funciona e como esses professores estão sendo prejudicados. Eles estão tendo só 5 aulas fora da sala de aula, entra segunda-feira, um professor de 40 horas, entra segunda-feira às 7:45, sai 7:45 para meio-dia, entra às 13 horas, sai às 17 horas, de segunda a sexta, e tem 5 aulas para preparar, corrigir caderno, corrigir provas. Você sabe que o professor tem que colocar lá aquela estrelinha, muito bom, ótimo, aquele incentivo que faz parte. E eu sei que eles fazem. E o meu elogio e o meu respeito a esses professores, porque se nós considerarmos o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, aqui de Canoinhas está muito bem. Ontem tivemos em Felipe Schmidt, uma das escolas lá, que é referência nessa situação. Então essa seria a minha posição, o meu pedido, que esses professores tenham esse direito, e que também, ao implementar esses direitos deles, não cortem outros direitos. Porque nós sabemos que eles têm uma regência de classe um pouco maior, mas isso irei passar para vocês, por que é que a regência de classe é maior. A gente tem bastante material para distribuir aos colegas vereadores, que não venham, ao implementar isso, cortar direitos. E nós estaremos aqui, professores, para brigar que vocês tenham esse direito da sua área de atividade, desse 1/3, sem tirar outros direitos, como a regência de classe. Seria isso, senhor presidente. Se alguém quiser se posicionar, senão, uma boa noite a todos. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Tati Carvalho. Senhores vereadores, público que nos acompanha, eu faço uso da tribuna hoje porque eu quero aqui, depois de algumas situações que foram divulgadas, inclusive no portal J+, reafirmar aqui o meu compromisso com a população de Canoinhas. Aqui estou como vereadora, e o vereador tem a função de representar o povo. E se eu venho usar essa tribuna hoje, é para dizer para toda a população canoinhense, principalmente para aqueles que têm me procurado para falar que estão em desespero com a falta de atendimento de médicos, com a falta de exames, eu venho falar para essas pessoas que eu vou continuar aqui na Câmara de Vereadores sendo a voz delas. E doa a quem doer, porque a minha função aqui é de vereadora, é de legislar, é de fiscalizar e é de representar o povo. Minha fala é rápida aqui nessa sessão. Estou fazendo alguns requerimentos hoje relativo à saúde, novamente, e a minha fala é realmente para reafirmar o meu compromisso como vereadora e reafirmar que eu continuo com os meus princípios de separação de poderes, e isso não vai mudar. Da mesma forma que entrei aqui com os meus princípios e afirmando, me comprometendo, fazendo um juramento pelo povo, é a forma que eu vou continuar trabalhando. Então, sim, estou fazendo novamente requerimentos para a saúde, porque eu ouvi não foi nenhuma, nem 2, nem 3 pessoas, são várias, e isso a gente pode verificar até nas redes sociais, no Facebook. O número de pessoas que estão chegando na unidade de pronto atendimento e estão em desespero, porque elas precisam de atendimento médico de qualidade. E essas pessoas, e creio eu que essas pessoas da população não são mentirosas, essas pessoas me procuraram e falaram que elas tentaram a consulta em posto de saúde, mas nós aqui, vereadores, nós sabemos, todos nós sabemos, que nas unidades básicas de saúde é atendido, não falo em todas as unidades, mas em algumas, é aberto uma vez na semana, é atendido 12 fichas, 15 fichas. Não estou falando que esse problema é de hoje, faz tempo que existe esse problema. Mas a nossa população não pode continuar desse jeito.
Eu estive pessoalmente na unidade de pronto atendimento e teve uma senhora que saiu de lá com pressão alta porque fazia 4 horas que estava esperando atendimento e não conseguia. Não estou culpando aqui também os funcionários da unidade de pronto atendimento. Porque enquanto eu estive lá, era ambulância chegando e o pronto atendimento é urgência e emergência. Mas se a população vai no posto de saúde e não consegue o atendimento médico, e isso tem acontecido sim, a população vai no pronto atendimento, porque a saúde não pode esperar. Então, eu estou aqui novamente, quero reafirmar o meu compromisso com a população e defender novamente a separação dos poderes. Porque, senhores vereadores, fomos criticados por não estarmos presentes numa conferência municipal da saúde para apresentar soluções. Só que meu chefe é o povo. Continua sendo o povo e, enquanto eu for vereadora, vai ser o povo. O meu papel é ser a voz daquelas pessoas que estão nas unidades de pronto atendimento implorando ajuda. E eu vou continuar sendo a voz delas aqui. Então, gostaria apenas de usar a tribuna para reafirmar o meu compromisso com a população de Canoinhas. Vereadora Tatiane, com a palavra. Eu quero aqui elogiar a sua fala, a sua coragem, a sua determinação de seguir o seu trabalho desde que entrou o primeiro dia nessa Câmara de Vereadores. A senhora não mudou em nada. A senhora sempre está cobrando e com o direito que a senhora tem e o dever de representar e potencializar a voz desse povo que está sofrendo. Lembro-me que teve quase, quando a prefeita esteve aqui, que ela quase interrompeu uma sessão nossa para que nós fôssemos todos lá no pronto atendimento, para que as pessoas, que tinha pessoa que estava sendo atendida. E hoje nós vemos a situação, não mudou. Não mudou. Há discurso sempre que ia ser mudado e não mudou. O dela mudou, o da senhora não mudou. Parabéns. A palavra continua aberta. Vereadora. Com a palavra, vereador Maurício Zimmermann. Obrigado, presidente. Quero apenas parabenizar a sua postura, vereadora Tati Carvalho. Estou de acordo com o seu posicionamento e contemplo do mesmo pensamento. Da mesma forma, o meu chefe é o povo. E assim seguiremos até o fim desse mandato. Para frente não sabemos como vai ser, mas enquanto aqui estivermos, será dessa forma o nosso posicionamento. Lhe parabenizo pela fala, pelo posicionamento e pela coragem. É por aí que nós vamos ter algum resultado. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador André Flenick. Obrigado, vereadora Zenilda. Tati, concordo com suas palavras. Destaco um ponto que você falou sobre a questão das unidades básicas. A gente vê muito nas redes sociais uma crítica direta à UPA, mas até eu evito compartilhar nas redes sociais uma publicação que entre nós, o Corpo de Bombeiros, é muito decorrente, diferenciando a função da UPA e da UBS. Porque a gente sabe que a UBS muitas vezes não está conseguindo atender aquela função que deveria ser atribuída a ela, e acaba sobrecarregando o trabalho da UPA. Então, o pessoal da UPA acaba sendo a linha de frente e levando a porrada quando não deveria ser eles que estão levando a crítica. Então, isso é uma coisa que é muito complexa. A gente sabe que saúde, no Brasil no geral, é um assunto complexo, mas também faço as suas palavras, que o nosso chefe é o povo. E nós temos que lutar pelas demandas do povo. O caminho a ser tomado, claro, nós temos que entender as nossas funções como executivo, como legislativo, e cobrar do executivo, independente de quem está lá, e a forma como vai ser aplicado. Então, estamos juntos, né, nessa colocação. Acreditamos que a saúde nossa precisa de um olhar sempre especial. Eu, até no meu ponto de vista ideológico, acredito que um dos 3 pilares da existência do Estado é a saúde, e a saúde é a obrigação principal do Estado. E às vezes a gente fala, pô, nem isso o Estado, no geral, seja entre os porentes do governo federal, estadual, ou o próprio município, consegue cumprir, que é uma das obrigações fundamentais. Então, parabéns pelas palavras, vereadora Tati. Vereadora Tati, eu gostaria de parabenizá-la, então, pela sua fala e dizer, né, como o vereador Osmar muito bem citou, que não é de hoje
que nós estamos batendo nessa tecla. Que não é de hoje que nós entendemos, então, a sobrecarga, vereador William Godoy, né, que esteve sentado naquela cadeira do Executivo, nós sabemos que não é de hoje e que nós precisamos criar, então, alternativas para que a população não sofra. Não estamos culpando os funcionários da UPA, não estamos culpando os funcionários dos postos de saúde, porque até entendemos a alta demanda, mas entendemos que soluções precisam ser apresentadas e executadas. Então, parabéns pela sua fala, vereadora. Senhora Presidente, senhoras presidentes. Senhora Presidente, eu gostaria de... Não quero chover no molhado, mas eu não posso me eximir da fala nesse momento. Eu me recordo, quando estava prefeito em exercício, que essa casa realizou uma solicitação para tirar algumas dúvidas em relação a como estava a saúde, e nessa tribuna esteve a então secretária de Saúde, Kátia Oleskovski. Com todo respeito, educação, representando o governo e essa pasta que é tão importante para a nossa população, que é a pasta que alivia a dor das pessoas, ela veio até aqui, tirou todas as dúvidas, em alguns momentos, inclusive, foi colocado contra a parede, mas não desrespeitou nenhum dos senhores e senhoras que aqui estão e que estavam. Naquele momento, ela estava aqui me representando, porque ela foi escolhida por mim para estar lá. Ela deu sequência a um trabalho que ela vinha fazendo e que ela sempre buscava ter esse contato olho no olho com o hospital, com os pacientes, com os vereadores. E eu vejo que nada pode mudar em relação a isso. Sempre que uma secretária, um prefeito, uma prefeita, quem está no Poder Executivo, for chamado, for indagado em relação a alguma ação, alguma atitude, em relação a alguma despesa, ele tem que responder, e com toda a educação, sem questionar o vereador do porquê ele está fazendo aquilo, colocando política no meio. O que tem que ser feito é pensar que nós, com esses requerimentos e indicações que fazemos, a gente quer levar resposta àquelas pessoas que nos vêm tirar as suas dúvidas. Em momento algum, nós estamos atacando o governo ou querendo colocar alguém contra a parede ou de forma pessoal querendo atacar alguém que está lá naquele cargo. Independente de quem estivesse lá, se hoje é a Fran, poderia ser a Maria, o João, a Rosete, quem fosse, seria indagado da mesma forma em relação à prefeita. Hoje ela está lá, eu já estive, já estiveram outros, e sempre nós, vereadores, teremos o papel de defender a população em relação às suas dores. Em relação à saúde, nós sempre teremos problema, e isso daqui é inevitável, porque nós eliminamos, junto com o vereador Gil, as filas de exames no final do ano, mas novamente já estão sendo lotadas as filas, porque a pessoa tem dor, vai até um médico, o médico, para se sentir seguro, envia para realizar um exame. Sempre falo aqui, nós vereadores buscamos auxiliar o governo com recursos e tudo mais, porém podemos colocar aqui toda a arrecadação no município, que a gente não vai sanar os problemas que existem na saúde. Então, me entristece as falas da secretária para a sua pessoa, vereadora, porque eu sei o quanto que a senhora luta e o quanto que a senhora busca realmente responder às pessoas que até a senhora chegam, da mesma forma que cada um de nós. Então, eu penso que essa tua posição na tribuna e a fala de cada um de nós, ela tem que realmente ser direcionada para quem estiver lá na secretaria, independente de quem seja, que essa pessoa acate e responda com toda a educação possível, e que ela passe a olhar com outros olhos o que é ser vereador, o que é ser executivo, porque nós sempre iremos questionar, independente se as coisas estão indo bem ou se estão indo ruim, porque esse é o nosso papel. Então, eu parabenizo a senhora e desejo muita força, e tenha-nos do teu lado. Eu acho que a fala de cada um de nós é nesse sentido, para a senhora sentir que não está sozinha. Somos em 10 nessa casa. Gostaria, com a palavra, senhor Vilmar. Se me permite, eu só queria acrescentar dentro de tudo isso, que o vereador Osmar Oleskovski fez uma leitura de números que foram catalogados junto ao site do município, onde fala a receita e a despesa do município. E nós tivemos um crescimento muito
bom na receita nos últimos 2, 3 meses, né? E o caixa está com alguma sobra em função dessa receita que veio crescendo bastante. E até porque redução de despesa, a gente ainda, até enquanto não conseguimos visualizar que houve, mas parte desse valor que está no caixa, e deve estar, porque os números estão aí falando, pelo que o vereador buscou os números, poderia ser utilizado para amenizar a dor de muitos na saúde que estão sofrendo. Parabéns, vereador. Gostaria apenas de relembrar que toda essa discussão teve origem a uma fala minha aqui nesta casa. Não me recordo se foi algum requerimento ou se foi apenas uma fala nas explicações pessoais, mas foi uma fala minha de que, solicitando informações até se haveria como contratar mais médicos, porque eu vejo que a dificuldade hoje e a sobrecarga na UPA e até nos postos de saúde é por falta de médicos. Não estou dizendo que tem vagas em aberto com médicos faltando. Estou dizendo que, se houver a contratação de mais médicos, vai melhorar. E continuo dizendo isso, continuo cobrando. E lembro, inclusive, que um dos dias em que eu estive na UPA, senhores vereadores, e que eu entrei em contato com a secretária de saúde, porque a UPA estava um caos, né, tinham muitas pessoas aguardando atendimento há mais de 5 horas, a própria secretária me informou que sobrecarregou a UPA naquele dia, porque, nas palavras dela, a chefia deu folga para 3 ou 4 médicos no mesmo dia, e isso sobrecarregou a UPA. Quando eu questionei se haveria algum terceiro médico para substituir, não havia. Então, continuo dizendo que a falta de médicos está prejudicando a população. E, por isso, sugeri que seja vista uma forma de contratar mais médicos. Então, essa é a minha sugestão, que se verifique essa possibilidade de mais médicos, que se verifique a possibilidade de enfermeiras nos postos de saúde para fazer o atendimento, inclusive, como foi falado na sessão em Felipe Schmidt, uma enfermeira para ficar lá todos os dias da semana atendendo a população. Eu acredito que, fortalecendo as unidades básicas de saúde, a UPA não fica sobrecarregada, os funcionários também não. Continuo falando isso e vou continuar falando, porque estou falando aqui não por mim, estou falando pelo povo. Então, muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Senhora presidente. Com a palavra, vereadora. Senhora presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 023 de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Canoinhas e dá outras providências. Coloco em deliberação a inclusão na ordem do dia para a votação do projeto de lei número 23 de 2023. Está em discussão? Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Este projeto é um projeto que é de extrema importância e acredito que ele precisa ser votado, mas esse projeto veio na última sexta-feira, no final do expediente, e hoje está em regime de urgência e solicitando uma extraordinária. Eu só quero agregar que esse projeto tem mais de 60 páginas. É um projeto bastante amplo, bastante grande, muito técnico e que não é uma simples avaliação para o bom entendimento dele. São pessoas técnicas que têm formação nas áreas para ajudar a esse bom entendimento. Então, vamos votar, né? Porque há até uma solicitação do próprio Ministério Público para que preencha dados, horários e, enfim, datas que precisam ser vencidas para as próximas eleições do Conselho Tutelar. Mas volto a dizer, chegando em cima da hora, nada mudou, continua igual. Senhor presidente. Com a palavra. Eu queria fazer minhas, com a sua permissão, vereador Vilmar, as suas, porque o senhor foi muito claro ao dizer que o projeto chegou na sexta-feira. É um projeto extremamente técnico, longo. Eu comecei a ler, não li todo. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.
eu teria que ter lido pelo menos duas vezes, interpretado o projeto dessas leis, porque não é só ler, tem que ler e interpretar um projeto tão técnico como esse. Fomos criticados, aliás, houve críticas aqui o ano passado contundentes sobre a questão desse tipo de envio de projetos. E eu concordei com as críticas. Sempre concordei que o projeto não pode chegar aqui em cima da hora, a goela abaixo, para que nós, vereadores, se desdobrem para que seja votado. A assessoria jurídica esteve ali, conversamos com ela, e eu olhei para a vereadora Zenilda, que trabalha na assistência social, que leu o projeto, e para o nosso assessor jurídico, Alain, e eu disse, eu votarei se vocês assim, e também o vereador Maurício, que é o vice-presidente da comissão, eu votarei contra a minha vontade e confiando, vereadora Zenilda, na senhora. Que a senhora que leu o projeto, a senhora que trabalha na assistência social, porque é um projeto amplo e eu tenho certeza que um dia começam as eleições e muitas candidatas, ou candidatos, vai ter para disputar essas vagas no Conselho Tutelar. E vai que tem um itemzinho ali que eles vêm me criticar que eu, como vereador e presidente da comissão, eu assinei esse projeto para votar. Então, é complicado essa votação, vereador Vilmar, é complicado, vereadora Tatiane, presidente, para que nós façamos a votação e pela posição que esteve o chefe de gabinete, o Dudu, pela assistência da assessoria jurídica, a doutora Andriele, a gente, e pela confiança nos vereadores já aqui citados, excepcionalmente, farei o voto hoje, mas que não, já adianto, não votaremos mais projetos que cheguem a essa casa na sexta-feira, já na segunda e terça-feira da semana seguinte. Não votaremos, é uma palavra minha, e não irei assinar parecer nenhum. Seria isso, senhor presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Já que fui citada. Então, o que trata esse projeto de lei? Ele tem mais de 95 artigos. E é, então, um esboço do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. E quem elaborou, então, essa minuta e encaminhou para o Executivo foi o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi feita uma comissão, então, para tratar do assunto. E, pelo que eu me recordo, 3 assistentes sociais fizeram parte. A Cris, representando o Hospital Santa Cruz, a Karina Carvalho, representando a Secretaria de Educação, e a Viviana Uba, que é a presidente do Conselho, representando a Saúde. Então, essa comissão ela se reuniu várias vezes, eu não faço parte dessa comissão, eu não faço parte deste conselho, mas eu li a lei, e penso que, se foi discutido lá, se foi feito esboço através de uma lei nacional, concordo com vossas excelências que precisaríamos de um tempo maior. Até porque uma indicação que eu fiz, vereador Vilmar Sudoski, sugerindo, então, indicando para o Executivo o adicional noturno para o Conselho Tutelar, ele não foi contemplado nesta lei, em função da procuradora do município, então, ter vindo nas comissões e ter nos lido o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao que deve conter na lei, então. Concordo plenamente com as palavras dos senhores, que nós precisamos, então, frente à responsabilidade grande de elaborarmos, votarmos um projeto de lei que vai estar dando, então, o norte para a próxima eleição do Conselho Tutelar, nós precisaríamos de mais tempo hábil para isso. Tendo em vista um ofício da Promotoria de Justiça que está
nos nossos grupos de WhatsApp como algo a mais então, de informação, é que nos dá uma segurança maior para votar. Então, seria isso, senhora presidente. Continua em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador. Brevemente, só fazer aqui um comentário, onde estou de acordo com as palavras do vereador Osmar, do vereador Vilmar, também da senhora, vereadora Zenilda, e apenas registrar que isso não é um posicionamento oposicionista nenhum, é um posicionamento correto do que realmente um projeto técnico precisaria de uma avaliação à risca. No entanto, o que nos deixa um pouco mais... a palavra talvez não seja tranquilo, mas que deixa a gente quase que na obrigação de votar esse projeto, realmente é esse ofício do Ministério Público, onde ali nós temos prazos e datas que estão por ser vencidas. No caso, dia 3 de abril. Então, agora com a fala da vereadora Zenilda, onde ela contempla as pessoas que estiveram à frente da minuta desse projeto, ele também tranquiliza um pouco da forma como foi feito. Embora um projeto de tamanha extensão, tamanho compromisso e responsabilidade, realmente nós não pudemos fazer essa avaliação a contento. No entanto, eu li o projeto e o que eu queria deixar aqui era mais esse registro do meu posicionamento e talvez seja dos demais. Estamos para contribuir com o município, sem problema nenhum. Tenho prazo, conversei com o vereador Osmar, como membro da mesma comissão a que pertencemos, de que realmente deveríamos votar até para dar celeridade e agilizar o processo. Ninguém está aqui para travar nada, nós queremos que realmente a coisa aconteça. Mas registrar também o posicionamento de que os prazos sejam respeitados e que a gente consiga dar uma transparência, dar uma publicidade a qual realmente se exige e é o procedimento dessa Casa de Leis. Obrigado, presidente. Senhora presidente. Com a palavra, vereador William. Como vice-presidente da Comissão de Justiça, junto com a vereadora Zenilda, que é a presidente, eu também assinei, né, na comissão o projeto, mas solicitei que a gente pudesse votar em segunda votação na semana que vem, para que eu possa realmente ler o projeto, estar seguro daquilo que a gente está votando. Eu olhei meio por cima, tive pouco tempo para isso, mas nessa semana eu consigo dar essa atenção devida ao projeto, para que, como falou o vereador Osmar, caso a gente seja indagado, a gente possa dar uma resposta. Claro, me sinto mais seguro com o posicionamento da vereadora Zenilda, tendo em vista que foi uma comissão que é formada por pessoas da sociedade e que são muito bem estruturadas e um conselho que é muito bem composto, mas nós precisamos saber o que a gente está votando para ter segurança. E tendo em vista que são 60 páginas de um projeto de lei, não é em 3 dias que a gente consegue dar essa atenção devida que ele merece. Então, vamos votar em primeira hoje e, caso tenhamos alguma alteração, alguma solicitação de informação, no decorrer dessa semana a gente consegue fazê-lo. Eu imagino que com o ofício que a gente recebeu do Ministério Público, a gente consegue votar ele na segunda-feira. Não sei se é possível. Vereador William, pela ordem, existe um pedido de extraordinária para hoje desse projeto, porque existe um prazo para esse projeto ser aprovado e depois sancionado, para então o município estar em regularidade em relação ao pedido do Ministério Público. Então, existe um pedido de extraordinária para hoje desse projeto. O projeto ele não tem que ser votado até o dia 3? O projeto precisa estar sancionado até o dia 3. Somente se a gente fizer uma extraordinária amanhã daí, ou durante essa semana, porque até o dia 13 ele precisa estar sancionado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Vereador William, na verdade a gente não pudemos conversar antes, né? Até enquanto a procuradora esteve ali, nós sanamos um pouco mais das dúvidas. Mas no meu posicionamento hoje, eu estaria de acordo de contemplar realmente a extraordinária. Assim como conversamos com o vereador Osmar. Hoje mesmo, para arrematar
o projeto, em virtude do que conversamos, em virtude da fala da vereadora Zenilda, né? E do que foi lido. Eu me sinto até um pouco mais à vontade em cima do ofício do Ministério Público, em cima do que eu li, embora um projeto extremamente técnico. Bom, senhores vereadores, eu seguirei os colegas. Realmente contra a vontade, porque é difícil a gente aprovar um projeto tão importante, tão relevante, mas tendo em vista o posicionamento dos senhores, dessa vez também sigo a postura dos senhores e votaremos a extraordinária. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a inclusão na ordem do dia permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 2 de 2023, que altera o caput do artigo 1º da Lei 6.621, de 27 de agosto de 2021 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 2 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 21 de 2023, que institui a logomarca e o slogan do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 21 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 23 de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Canoinhas e da outras providências. Projeto esse com emenda modificativa. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 23 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 173, de autoria do edil André Flennecker, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Jorginho Melo, governador do Estado, e ao senhor Aristides Simadon, secretário de Estado da Educação, solicitando que o programa Faculdade Gratuita seja estendido aos acadêmicos de todas as instituições particulares, tendo em vista o elevado número de acadêmicos que estão fora do sistema ACAF. Sugere-se ao governo do Estado que adote critérios de seleção para oferecer as bolsas através de projetos de pesquisas e extensão, como já existem em outros programas estaduais. Desta forma, o acadêmico pode retribuir à comunidade catarinense o investimento aplicado em sua formação. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra, o vereador André. Só justificando esse apelo ao nosso governador, pediria que os nossos vereadores aqui do PL, Maurício e Gil, também ajudassem a endossar. Hoje, mais de 70% dos estudantes de Santa Catarina estão fora do sistema público ou ACAF, então a grande maioria. E a considerar que a maioria desses estudantes não são de alta renda, são de renda média ou até mesmo renda baixa, que precisam pagar pelo ensino. E o Jorginho Melo teve uma proposta de campanha muito boa, chamada Faculdade Gratuita. Só que no que está se desenrolando, ela vai ser restrito a algumas instituições, que são as chamadas instituições comunitárias. E a ideia dessa proposta, esse apelo, que não é só um apelo meu, mas que está acontecendo em várias cidades por vários vereadores aqui de Santa Catarina, é que este programa seja estendido às universidades do sistema Ampesc ou até mesmo independentes. E eu coloco aqui um adendo que sejam criados critérios para dar essas bolsas, e esses critérios seriam projetos de pesquisa. Então a ideia é que o aluno que desenvolva algo pela comunidade que tenha um retorno. Isso já existe no artigo 170, entre outros programas do governo estadual, do UNEDU, em que o aluno já faz algo a contribuir. Porque eu acredito que, independente do programa que seja governamental, nós temos que dar uma compensação para a comunidade, seja às vezes até uma bolsa, até mesmo eu já sugeri em outras situações que o Bolsa Família, por exemplo, a pessoa pudesse fazer alguns trabalhos para a comunidade, alguns trabalhos públicos. Eu digo mesmo que na bolsa de estudo o critério seja a questão do ensino.
Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 173 de 2023. Requerimento 174 de 2023, de autoria do edil André Flenker, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodiles Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando que notifique a empresa Rubi Engenharia responsável pela reforma da Escola Castelo Branco para que realize os reparos dos erros de execução da obra, observando que foram verificadas goteiras, pisos quebrados, dentre outros erros de execução que prejudicam o desenvolvimento das atividades didáticas, oferecendo risco aos professores, alunos e demais profissionais da comunidade escolar. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Vamos estender um pouco aqui. Eu até iria pedir a tribuna, mas vou ser mais sucinto um pouco. Estive na Escola Castelo Branco e ela passou por uma reforma recente. Eu até me recordo que quando estava vindo esse recurso, o vereador Osmar, professor Osmar, era secretário de Educação. E na época o governador Moisés tinha acabado de ser eleito, eu fazia parte do grupo partidário dele, depois acabei saindo. E veio até nós o deputado estadual Antônio Aguiar solicitando que um recurso que ele havia solicitado como emenda estava travado. Nisso, então, o presidente do PSL, na época, eu era vice, o Etel Jacomel, foi até Florianópolis, com meios próprios, para tentar destravar esse dinheiro. E até foi citado que foi uma alegria muito grande o conhecimento desse recurso por parte da Secretaria da Educação, porque seria feita uma reforma muito esperada pelo município. Pois bem, a reforma foi feita, mas eu estive lá e vi o estado lastimável. A começar que a empresa que fez a reforma mais quebrou o piso do que consertou. Isso foi relatado pelos profissionais do local. Infiltrações pelo prédio todo. Vi vídeos e fotos de goteira e saindo água pelas tomadas, alto risco. A biblioteca inunda em todas as chuvas. Então, o prédio foi mal projetado, mal executado. E isso não pode ficar assim. É um recurso nosso, um dinheiro público, por mais que tenha vindo através de emenda parlamentar lá do tempo do deputado Antônio Aguiar, é dinheiro do povo e são crianças que estão nessa escola. São professores, são funcionários. E a situação está bastante crítica nessa escola. E eu peço aos responsáveis que tomem previdência. Claro, investigar se realmente foi erro da empresa, como foi descrito, mas pelo que deu a entender e pelo que foi verificado, houve muitos erros de empresa. Inclusive, conversei com ex-funcionários da empresa que me relataram as péssimas condições da execução da obra e a falta de fiscalização em sua execução. É algo que talvez tenha que ser investigado, a empresa ser punida, ou, no mínimo, fazer um trabalho bem feito, compensando todo o erro que foi feito, que está prejudicando a comunidade escolar da Escola Castelo Branco. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu quero, vereador André, se possível, assinar junto, que quando o doutor Aguiar, o médico, e então o deputado, tinha essa emenda parlamentar, e ele queria destinou essa emenda para a reforma da estação ferroviária de Marcílio Dias. E essa emenda não tinha como chegar ao município de Canoinhas para a reforma da estação ferroviária de Marcílio Dias, visto que lá é uma questão do governo federal. E tinha que ser para a área da cultura. E, como nós sabemos, não tem uma Secretaria Municipal de Cultura em Canoinhas. Então, ele conversou com o prefeito e veio conversar comigo, que era o secretário, para que essa verba fosse para a educação, mas que desse-se o jeito de destinar essa verba para a reforma da estação ferroviária. O que acontece é que no meio do caminho saiu o projeto do governo federal para a reforma via governo federal, não sei qual é o instituto, para a reforma
da estação ferroviária de Marcílio Dias, e a gente pediu, então, para que essa verba fosse destinada, total de R$ 940 mil, para a reforma da escola Castelo Branco, uma escola que foi construída em cima de um banhado, em cima de um córrego. E desde que foi construída, teve lá, André, muitos problemas. Muitos problemas, e essa escola estava praticamente quase caindo. Lá no governo Orlando Krauter, houve a situação da caixa de água à noite. Uma caixa de água, não sei quantos mil litros, cair. Ainda bem que caiu à noite e não teve problemas, como Deus o livre se acontecesse isso durante o dia. Então, a gente foi colocado R$ 940 mil na emenda do deputado Aguiar, e mais 100 mil da emenda do deputado Aguiar foi para a reforma do CI Fernando Pessoa, lá no bairro Piedade, onde lá foi muito bem feito, foi inaugurado. E aqui, no Castelo Branco, além dos 900 e poucos mil da emenda do deputado Aguiar, a quem eu agradeço, que fez essa destinação, a gente falou com o deputado Fernando Krenig, que assumiu muitas atividades, deputado Aguiar, no governo estadual. O deputado Aguiar não era mais deputado, e o Fernando Krenig assumiu, ele deu continuidade e essa verba saiu. E o município deve ter colocado perto de R$ 500 mil de recursos do município para que a obra realmente fosse feita da melhor forma possível. Eu, enquanto secretário, estive lá, leigo, eu sou professor, não sou engenheiro, a gente via que já na primeira construção, quando foi feito o novo, não foi feito de acordo com as normas que é para feito de construção. Era massa sem cimento, não tinha ferro, e isso que os construtores falavam. Claro que o responsável pela fiscalização deve ser cobrado por isso. Após eu sair de lá e não vi mais, não acompanhamos, e nem inauguração teve dessa reforma. Conversei com o colega William, ele falou que foi terminada durante o pleito eleitoral, então não houve essa reinauguração dessa obra, mas quero ser parceiro do senhor pelo tanto esforço que nós tivemos para conseguir a verba, pelo esforço do deputado Aguiar, a quem novamente agradeço, pelo dinheiro estadual, pelo dinheiro municipal que foi colocado. Essa construtora, se não foi feita, eu não sei qual é a garantia de quanto tempo que após o término da obra, que eles ficam responsáveis por dar a manutenção e fazer os consertos necessários. Eu não sei isso, mas deve estar em tempo hábil de nós, da prefeitura, tomar uma providência e cobrar que vão lá e façam o serviço direito. Se o senhor me permitir, gostaria muito de assinar junto e estar junto nessa briga e cobrar, não só hoje, cobrar agora, cobrar amanhã, outro dia cobrar, porque mais de R$ 1 milhão, quase R$ 1.500.000, não pode ser feita uma obra mal feita, como segundo o senhor falou. O senhor acredita sim que o senhor entenda. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Eu também gostaria de assinar junto e vou além de tudo isso. Eu acho que isso deveria ser encaminhado, esse requerimento, até o Ministério Público. O Ministério Público também tem esse conhecimento e depois o Ministério Público, juntamente com o município, vão ver quem são os responsáveis. Se for pessoas ou empresas, quem deve, que assuma o erro, quem não teve a competência de fazer, que pague, quem não teve a competência de projetar o que estava sendo gasto ali e não foi responsável por isso, que pague também. Então, eu acredito que deveria ir até o Ministério Público esse requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 174 de 2023. Requerimento 175 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício
a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao senhor Gilson Dias Miranda, coordenador da unidade de pronto atendimento, solicitando que seja enviado para esta casa relatório dos atendimentos dos últimos 3 meses da unidade de pronto atendimento, informando a classificação de todos os atendimentos, constando quantos foram classificados como efetivo, não urgente ou pouco urgente, urgente, muito urgente e emergência. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 175 de 2023. Requerimento 176 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando que seja encaminhado para esta casa as seguintes informações. Quantos postos de saúde, UBSs, estão funcionando no município? Quais os dias e horários de atendimento de cada unidade básica de saúde? Quantos atendimentos estão sendo feitos por dia em cada unidade básica de saúde? Quantos médicos atendem em cada unidade básica de saúde? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 176 de 2023. Requerimento 177 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se a emenda de R$500 mil que veio do deputado Carlos Surdini para a compra do ônibus para a Dosarec ainda estão nos cofres públicos ou foi usado para outra demanda. Caso esteja nos cofres, se há previsão prazo para a compra do ônibus para a Dosarec. Está em discussão. Senhores vereadores, algumas sessões atrás, o chefe de gabinete até estava aqui presente e nas explicações pessoais eu solicitei para ele que fosse verificado essa questão do ônibus da Dosarec. Estive, inclusive, falando sobre isso no programa do Silmar, ali da Dosarec, porque no ano passado conseguimos uma emenda, então, com o deputado Carlos Chiodini, no valor de R$500 mil. A vereadora Zenilda estava junto aí nessa luta por esta emenda. No dia, inclusive, em que o deputado Carlos Chiodini esteve aqui, que estivemos reunidas com ele, o Dudu, o Carlos Eduardo, estava presente também nesta data. Então, nós corremos atrás de uma emenda para comprar o ônibus para a Dosarec. Na época, ficou acordado, então, que esse dinheiro viria para os cofres públicos e a prefeitura faria, que esse dinheiro fosse usado para a compra do ônibus. Na época, então, vereadora Zenilda, se não me engano, o Silmar até conversou conosco e falou que o ônibus estaria em torno de uns R$380 mil. Então, com a emenda de R$500 mil, daria para comprar o ônibus e ainda sobraria um valor para a saúde. Mas, até agora, apesar da emenda ter vindo do dinheiro ter estado nos cofres públicos, a gente não tem notícias aí em relação a essa compra para o ônibus da Dosarec. E é uma instituição mundialmente conhecida, é uma instituição que eles precisam muito de ajuda, o ônibus deles está numa situação já bem precária, com muitos quilômetros rodados. Então, estou fazendo esse requerimento, dessa forma oficial, então, para que venha essa resposta oficial. Porque naquela sessão eu fiz nas explicações pessoais e eu ainda não tive nenhum retorno. Então, por isso, esse requerimento. Senhora Presidente. Com a palavra, vereador William. Senhora Presidente, eu gostaria de assinar junto com a senhora e agradeço pela senhora formular esse requerimento porque é uma oportunidade para eu explicar para tanto vocês da bancada do MDB, senhora vereadora Tati, vereadora Zenilda, e também aos associados da Dosarec, que inclusive me cobraram o porquê que eu utilizei esse recurso para outra finalidade, senão a que ela veio. Quero relembrar cronologicamente o que aconteceu aqui
Nós estávamos no ano passado, no início do ano, e recebemos o ex-vereador Silmar, o Paulinho, que então era assessor do Chiudini, e as senhoras como vereadoras do MDB, que nos deram esse presente para Canoinhas de R$500 mil, o qual tinha um compromisso com o executivo de adquirir o ônibus, como bem relatou a senhora, no valor de 390 mil, e o restante poderia ser utilizado para qualquer finalidade dentro da saúde. Ficamos muito felizes, muito gratos, né, por esse presente que Canoinhas recebeu, e esse recurso, então, ele foi para o executivo. Ele demora para vir, né, é um recurso que é uma emenda que ela tem todas as datas ali, e ela demorou um pouquinho para vir, e quando ela chegou eu já estava prefeito. Naquele ato, né, nós deliberamos para que fosse visto de forma legal como que seria feita essa aquisição. A ideia era, através do ordinário, adquirir o ônibus, e esse recurso iria para a saúde, podendo ser utilizado para exames, pagamento de folha, enfim, para a saúde. Então a gente teria que comprar através do ordinário, porque é uma emenda que ela vem amarrada para a saúde, não poderia ser colocada em outro fim. Como a gente estava prestes a ter o convênio com o Sim Catarina, e o Sim Catarina iria diminuir o valor da aquisição de um possível ônibus, micro-ônibus, a gente deu uma segurada nesse recurso e não utilizou nem para outra finalidade e nem para aquisição do ônibus, porque não poderia. E no final do ano, a nossa expectativa era adquirir o ônibus através do ordinário, através do Sim Catarina, num valor reduzido, para sobrar mais recurso para a gente atender tanto a Dosarec quanto os nossos pacientes. E passou o período eleitoral, a gente não pôde fazer essa aquisição e nós passamos o bastão para a atual gestão. Nesse sentido, a minha gestão não utilizou esse recurso. A gestão onde estava o secretário Diego Alves, onde estava o Carlos Contador, não utilizou esse recurso. E chegou até nós a informação de que esse recurso teria sido utilizado para outro fim. Então, eu me eximo, né, dessa situação, porque nós cumprimos com o acordo, nós estávamos trabalhando para a aquisição desse ônibus. É importante esse requerimento para a gente poder responder às pessoas que vêm até nós indagar, né, por que esse recurso não foi utilizado. Eu não sei se ele foi utilizado para outro fim, que seria para a saúde, causa justa, né, não seria para outra finalidade, asfalto, agricultura, não, seria para a saúde mesmo. Só que tinha o compromisso do executivo de utilizar o recurso ali para adquirir esse ônibus. Eu ressalto que, sem a emenda do deputado Chiudini, nós não receberíamos R$1. Então, o compromisso que nós tivemos naquela oportunidade, nós, Câmara de Vereadores Executivo, independente de quem esteja lá, ele tem que ser cumprido, conforme veio, para que a gente possa cumprir outros acordos que venham. Quem sabe a gente receba uma emenda para a PAI, para a CD, mas com o compromisso de utilizar parte dela para aquisição de um veículo, parte dela para o fim que virá, mas a gente não pode perder essas oportunidades, né? A gente tem que ser grato ao deputado Chiudini e às senhoras vereadoras que conseguiram, com muito esforço, trazer esse recurso, mas os acordos têm que ser cumpridos. E nesse caso, o acordo era adquirir com o ordinário e, posteriormente, devolver para o Fundo da Saúde para utilizar para outro fim. Seria isso, presidente. Senhora presidente. Com a palavra, vereadora. Senhora presidente, eu gostaria de assinar junto, até porque fui eu que lancei esse desafio, numa das minhas falas, até por conhecer a longa data o trabalho que a Dosarec faz, o nosso grande amigo Silmar Golanossi, que é à frente desse trabalho voluntário há muito tempo. A Márcia também, que é uma das voluntárias que há anos vem carregando essa luta, juntamente com todos os associados, todos os doadores e toda a rede que compõe, então, esse trabalho reconhecido, senhora presidente, no Brasil inteiro, o trabalho que a Dosarec faz, que é salvar vidas através da doação de sangue. Então, me recordo que quando eu lancei esse desafio de que, mesmo não sendo uma das nossas principais atribuições, mas que a causa é justa e que nós deveríamos, então,
correr atrás desse recurso. E, em seguida, então, entrei em contato com o deputado Chiodini, juntamente com a vereadora Tati. Tivemos, inclusive, numa reunião com ele, e ele se comprometeu e ele cumpriu. Ele cumpriu o combinado. Então, eu gostaria de assinar junto, porque temos aí esse compromisso moral, ético com essa instituição, que faz tanto bem para a nossa população, e nós precisamos saber, então, em que pé está este ônibus que já deveria estar sendo utilizado, inclusive, pela Dosarec. Era isso, senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Eu também gostaria de assinar junto, e me preocupa muito, porque a gente, além de fazer o trabalho de fiscalização, a gente quer colaborar com o município. E eu estive em Florianópolis semana passada e fiz vários pedidos aos deputados da nossa bancada do PSD, além de buscar o não fechamento da nossa gerência de educação aqui de Canoinhas, a nossa CRE, coordenadoria. Eu entreguei pedidos para que os deputados encaminhem emendas para Canoinhas para ajudar alguns pedidos específicos meus. E da comunidade a quem eu devo pedir por eles. Como ontem eu falei, a questão da academia lá no distrito de Felipe Schmidt, que faz um tempo. Nós temos que esse requerimento ser cobrado para que as promessas, os acordos sejam cumpridos. Porque se um acordo não for cumprido, a gente fica em dúvida se os outros serão cumpridos, vereador Maurício. Aí a gente se desloca, a gente pede e, de repente, as coisas não acontecem conforme a gente combinou. E combinou, para mim, é combinado. Palavra dada, palavra acertada. Então, vamos cobrar juntos essa condição para Dosarec é chover no molhado, ficar aqui falando da importância e da história do Dosarec para o povo de Canoinhas e para o povo da região. Tem que ser urgentemente, vereador Vilmar, comprado esse ônibus e repassado a Dosarec como compromisso da atual gestão com o nosso trabalho de buscar emendas para o município. Seria, senhor presidente. Senhora presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Eu também gostaria de participar e assinar junto, pela importância da discussão e do tema, e tendo em vista que isso foi amplamente divulgado por esta casa, pelas redes sociais, pelos sites do município, jornais e tal, que viria esse ônibus, e o dinheiro veio. O dinheiro está nos cofres do município, assim a gente entende, e que ele deve ter uma maneira, uma forma de ser aplicado e comprado. Inclusive, o ônibus velho da Dosarec que está lá, ele foi feito também desta forma. Inclusive, há alguns anos atrás, acho que no mandato passado, a gente fez a renovação da cessão de uso, porque era por 10 anos e foi feita a renovação da cessão de uso. Eu entendo, acredito que com tudo que tem de manchetes de jornais, de sites e tal, que justifica, né, e que possa ser feito também desta maneira a modalidade para poder transferir o ônibus para que a Dosarec possa usar como sessão de uso, como é feito para outras entidades. Mas, enfim, com certeza vai vir uma resposta positiva, assim a gente torce, para atender essa grande demanda que a Dosarec tem diariamente. Se todos os vereadores concordarem, esse requerimento pode ser de toda agilidade. Então, fica um requerimento de toda agilidade já aprovado automaticamente. Requerimento 178 de autoria das vereadoras Tati Carvalho e Silmara Gontarque e do edil Maurício Zimmermann. Requerem que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Estelso de Groscope, secretária municipal de saúde, solicitando que seja encaminhado a esta casa cópia dos documentos de todos os ônibus escolares que estão fazendo as linhas do município,
seja por empresas particulares ou pela prefeitura, bem como encaminhe documentos comprovando que todos os ônibus estão de acordo com as normas de trânsito e, inclusive, do Inmetro. Solicitamos ainda que informe a relação dos motoristas responsáveis por cada linha. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco... Senhora Presidente, eu acho que deveria incluir aqui também solicitando a carteira especial de motorista, né? Eu acho que deveria ser incluído nesse requerimento. Se a senhora permitir, deveria sim. Com certeza. Não lembro agora a carteira certa aí, mas tem na verdade, estamos indo por partes, vereador. Se o senhor me permite, discutimos um pouquinho a respeito do requerimento antes. Estamos engatinhando nele. Mas existem algumas coisas acontecendo que precisam seguir algumas etapas. E eu prefiro que venham essas informações ainda de início, para depois nós caminhar um pouquinho mais para ver o que está acontecendo. São tantas linhas, são tantos prestadores de serviços, né? São tantos ônibus, micro-ônibus, vans, inclusive da própria prefeitura. Existe algo que está acontecendo, inclusive, de que uma determinada linha não conseguiu cumprir um horário, prejudicando alguns alunos. Então, é mais para saber realmente em que estado se encontra, como estão esses ônibus, se realmente estão dentro das normas de trânsito, inclusive do Inmetro e inclusive dos particulares, né? Então, para ir por etapas mesmo. Parece ser uma coisa um pouco mais... Mas temos que ir com um pouquinho mais de cautela para ver realmente o que está acontecendo. Só, se me permite, né? Eu vejo que pode ser num próximo momento, num próximo passo, até aí tudo certo, mas que os motoristas que transportam pessoas, eles têm uma carteira especial para isso, com cursos e toda a formação para que possa fazer. Então, em algum momento, eu acredito muito que essa casa deva pedir e precisa pedir isso. Eu concordo plenamente, só que foi uma questão discutida com o assessor jurídico, inclusive porque na CNH nós teremos algumas informações, como CPF, alguns dados que podem ser considerados sensíveis nesse momento, né? Então, por etapas. Mas está disponível, se o senhor quiser assinar também o requerimento, sem problema nenhum. Acho que é uma coisa de interesse de todo o município mesmo, do próprio vereador Osmar, onde ele esteve à frente da Secretaria de Educação e é onde contempla esse requerimento que é o nosso bem maior, que são nossas crianças, adolescentes, nossos alunos. Só para concluir dentro dessa sua fala, a ideia talvez não é pedir o documento, é se tem ou não tem. Senhora Presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Eu faço minhas palavras do vereador Maurício e só gostaria de assinar junto, visto que existe uma legislação própria para transporte escolar. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 178 de 2023. Requerimento 179 de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Silmara Gontaric, requerem que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e a senhora Juliane Muchalovski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de Leis o fluxo de caixas e endividamento, fluxo de caixa, endividamento, o índice de liquidez, pagamentos, futuros financiamentos, precatórios, dívidas do ICPREV, parcelamentos do INSS, pagamentos a fornecedores do município de Canoinhas para fins de contratação de empréstimos, bem como a estimativa das receitas orçamentárias assinado pelo coordenador e pelo contador e prefeita. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 179 de 2023. Requerimento 180, de autoria do Edil Vilmar Sudosca, requer que seja encaminhado ofício
a senhora Adirlene Andrade, engenheira responsável pelo DENIT, Mafra, solicitando que seja realizado os trabalhos de limpeza e roçada no perímetro urbano da BR-280. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 180 de 2023. Requerimento 181 de 2023, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de saúde, solicitando informar se o município tem alguma previsão para auxiliar os alunos que estudam fora do município com transporte. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra, vereador. Só rapidamente quero cumprimentar meu amigo Colasso, tô meio ruim de vista hoje, ele está disfarçado de boné ali, eu não vi que era ele. Obrigado por acompanhar aí a sessão. E em relação aí ao nosso requerimento, o requerimento que eu realizei, muitos alunos nos procuram justamente porque eles se deslocam e alguns municípios vizinhos eles auxiliam nesse deslocamento em relação a ida para a faculdade, para a universidade. A gente está crescendo muito, evoluindo muito. O professor André, que além de vereador, é professor da UGV, ele muito bem sabe que a gente tem crescido e eu vejo que quanto mais universidades abrirem aqui em Canoinhas, menos alunos se deslocando a gente terá, mas ainda tem muitos alunos que realizam cursos que não tem aqui no nosso município e que eles ainda necessitarão por algum tempo ir para outra cidade para realizar essa sua graduação. Então a gente está solicitando essa informação para poder repassar para esses alunos que nos perguntam se é possível o município em algum momento realizar esse auxílio. A gente entende que é um volume alto financeiro para a secretaria, mas com gestão e com organização, quem sabe seja possível essa execução para que a gente possa auxiliar os alunos que vão para fora, mas que ainda querem continuar em Canoinhas. Quem sabe isso se torne um incentivo para eles permanecerem no nosso município após finalizar as suas graduações. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 181 de 2023. Requerimento 182, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando que seja urgentemente implantado na educação de nosso município a Lei 11.738 de 2008, na sua totalidade. A lei, no seu artigo 2º, reza que todo professor tem o direito a 1/3 de sua carga horária semanal para trabalhos extra-classe e 2/3 de sua carga horária semanal para estar em trabalho junto aos alunos. Solicito também ao criar comissões para analisar essa implantação, seja ela composta por todos os profissionais de educação, especialmente aqueles que serão atingidos pela lei. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 182 de 2023. É o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora Presidente, rapidamente, só para corrigir em ata, eu cometi um equívoco na indicação 174, onde eu mandei para a assessoria Otto Friedrich, com interseção ali com a Alfredo Maier. Na verdade, é a Otávio Tabalipa. Então, gostaria de que fosse corrigido em ata. Solicito isso para a nossa assessoria. Seria isso. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Maurício Zimmermann. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. De forma bem breve, apenas para deixar registrado também e divulgado que a comissão a qual eu sou membro, juntamente com o presidente vereador Osmar e o vereador Adilson Stein, estamos fazendo alguns questionamentos, não requerimento lido durante a sessão, e sim
informações realizadas dentro da comissão, onde realmente o projeto ele é o crivo inicial, onde ele passa pela primeira avaliação. Esses questionamentos que estão sendo feitos se referem ao projeto de lei número 22 de 2023, o qual a prefeita esteve presente na sessão da semana passada e expôs ao público e a toda a população a necessidade ou a intenção de um financiamento. Naquele momento, eu, juntamente com o senhor, vereador Vilmar, assinamos um requerimento improvisado, feito à caneta, para algumas informações. Pois bem, veio respostas, mas com isso, com uma semana de trabalho dentro das comissões, foi possível elaborar mais alguns questionamentos para que a gente possa aprofundar melhor ao assunto. Apenas que fique registrado isso, que estamos realmente tentando dar agilidade ao processo. Mas dessa forma é que a comissão está trabalhando. Seria isso, presidente. Mais algum vereador inscrito para as explicações pessoais? Mais nenhum vereador, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinário logo em seguida.